Olá, boa tarde a todos. Então, vamos começar a nossa live. Boa tarde. Eu vou convidar aqui a Berenice, tá? E já já eu falo com todos vocês. Berenice, cadê você? Vou convidar aqui ela, só um minutinho. Só um minuto, eu tô esperando a Berenice entrar, tá bem? Pra gente começar a nossa live. Enquanto isso, eu vou pegar uma aguazinha, tá bem? Só um minutinho, com licença. Tudo Olá, bem? bebê, Olá, tudo bom? Como boa é que você vai? tarde. Como é que Tá tá tudo. aí a nossa querida terrinha? Ai, tá maravilhoso. Aqui, esse período agora de maio é um período muito bom, sabe? Porque não faz muito calor, né? Mas tem sol todo dia, sabe? Muito, muito bom. Eu adoro o mês de maio aqui em Portugal. Muito bom mesmo. Eu falo Então, eu terrinha, não me né, Lidiane? apresentei ainda, eu estava ali Eu falo esperando. terrinha porque a maioria de nós somos descendentes de português, então é nossa terrinha também. E É, é interessante que antigamente todo mundo que ia para a Europa primeiro tinha que passar por a nossa terrinha, Portugal, né? E hoje não, hoje já tem a possibilidade de você sair daqui direto para outro país, mas antigamente ia mais para Portugal. Bom, o nosso propósito hoje de conversar com a Lidiane, gente, é falar sobre toda a experiência que ela teve na área de empreendedorismo, né, em Portugal. Como a gente trabalha junto desde 2018, né, Lidiane, fazendo essa desde parceria, 2017, né? Foi é 2017 2018, isso. começou 2017, Isso. no E as pessoas finalzinho. perguntavam muito a gente, nós fizemos até algumas explanações aqui, diretamente com as pessoas. Como, com o advento da pandemia, então a gente resolveu fazer esse live e conversar diretamente aí de Portugal, tá? Tem algumas perguntas que já foram feitas pelas pessoas que se inscreveram antes, mas eu vou pedir inicialmente que você se apresente. Quem é a Lidiane Gomes? Pronto. Eu sou consultora imobiliária, né, desde 1998. Eu entrei nesse ramo porque meu pai era construtor, né? E assim, ele sempre quis que a gente trabalhasse na área do imobiliário, né? Só que no início, quando eu era mais nova, eu não trabalhava no ramo imobiliário. Eu passei a trabalhar desde 2008, que eu abri a empresa em Fortaleza, né? Porque antes eu vim para cá, para Portugal, em 2008. E aí depois eu abri a empresa, voltei para Fortaleza e abri a empresa em Fortaleza, tá? Então, eu sou consultora imobiliária, trabalho tanto no Brasil como cá em Portugal, certo? E em Portugal eu estou só desde 2017, atuando mesmo, porque eu tenho empresa, licença MI e tudo, tá? E no Brasil eu atuo desde 2008, tá? A região que eu atuo no Brasil é no Porto das Dunas. Quem Atuando no sabe, Porto né? da Duna, você deve trabalhar com clientes do Brasil todo e com certeza você trabalhou muito com português, né? Com certeza, né? Muito. Lidiane, diz uma coisa. É a seguinte, ó, eu tenho uma dúvida, sabe? Que assim, como é que uma pessoa, né, que é empreendedora, principalmente nessa área de empreendimentos imobiliários, era uma área muito masculina, né? Era uma área que pouca mulher entra e tem sucesso.
Fora isso, você, além de ser arrogante, você batalhar e ter seu espaço nessa área imobiliária, porque você é conhecida, muito conhecida em Fortaleza, principalmente no Porto das Dunas, como uma das empreendedoras dessa área, que valoriza todo esse empreendimento, você também arriscou em outro país. Um país que, embora a língua seja parecida, igual, mas é parecida, mas ela tem costumes europeus, é totalmente diferente do que a gente vê e convive aqui. Então, assim, o que é que você como é que foi essa conquista, essa diferença de entrar num mercado totalmente diferente do nosso? E o que levou você a fazer isso? Assim, ó, em 2008 eu tentei vir para Portugal para já começar a atuar em Portugal, certo? Mas eu não consegui porque foi na época da crise cá em Portugal, então não foi muito bom. Então, eu estando aqui em Portugal, por coincidência, conheci um português que construiu no Porto das Dunas, que chama-se o condomínio Portugal Village, que eu tenho de coração, né? Já vendi, tenho vários clientes, tá? No Portugal Village, e hoje são todos meus amigos, né? Eu vendi mais de 60 apartamentos nesse condomínio, e hoje a gente tem uma relação muito boa, eu com o português, né, que é o Manuel Cardoso, ele também trabalha com imobiliária aqui em Portugal, né? E também trabalha com construção no Brasil, né? Então, assim, isso me levou a vir porque eu sempre tive o sonho de morar em Portugal, devido ao clima, devido à segurança, né? E o que me chamou mais atenção ainda foi a questão de ter os pedidos de leads que eu tenho no meu site, porque o meu site ele é PT e BR, tá? Então, assim, eu acabei tendo pedido, muitos pedidos de pessoas brasileiras querendo investir em Portugal. Então, eu vim em 2017, abri a empresa, tirei minha licença e comecei a atender muitos clientes brasileiros mesmo, tá? Também tenho clientes portugueses maravilhosos, tá? Eu tento Lidiane, fala atender aí para os as dois. pessoas assim, o que é lead, porque tem gente que não entende. O que é o lead? É o que a gente hoje mais procura. O Lead que é o lead? é o pedido que o cliente quer, é o pedido genérico que chega no nosso site, né? Que a pessoa diz, olha, eu quero um T3, que é um apartamento de 3 quartos, até 200 mil euros. A gente tem que fazer essa busca para esse cliente, certo? Lead é isso, são os pedidos que as pessoas buscam para poder comprar imóveis aqui em Portugal. Aqui é no Brasil, né? No Brasil também Com funciona como certeza. lead, é porque Isso. aí não é tão conhecido como aqui, não é? É porque antigamente o nome disso era o público-alvo, né? Hoje são os leads, né? Hoje Bom, são leads. e aí me diz uma coisa, qual foi, assim, as dificuldades que você teve, né? Em relação, primeiramente, ao costume das pessoas, embora a língua seja a mesma, mas as pessoas têm um costume diferente, a maneira de falar, de conduzir, de manter as relações, assim, pessoais. E, principalmente, assim, no mercado imobiliário português, as pessoas agem de maneira diferente. Quais foram as maiores dificuldades assim que você encontrou? Porque até uma vez você me falou uma coisa muito interessante, que é diferente no Brasil, que todo mundo que tem um imóvel para alugar, geralmente entrega uma assessoria, um advogado, uma imobiliária, porque a pessoa não quer ter problema e a imobiliária fica responsável. Em Portugal você teve muita dificuldade porque não acontece. Então eu queria primeiro que você falasse sobre os costumes portugueses, que são diferentes, né? Que você inicialmente teve dificuldade, mas já conseguiu se adaptar, e depois sobre as negociações imobiliárias em Portugal, as dificuldades que você teve e hoje você já conseguiu sanar. A dificuldade que a gente tem do brasileiro para ao público português é que aqui é tudo mais formal, né? E no Brasil é muito informal. A gente atende os clientes pelo WhatsApp, a gente atende final de semana, é comum. Aqui não é, aqui não, aqui tem horário de atendimento, as pessoas respeitam, isso é muito bom, certo? Esse lado deles, assim, de marcar é pontual, né? Então eu não tenho o que reclamar em relação a isso, certo? Agora, em relação à adaptação aqui, às vezes muita gente não se adapta por conta da cultura, porque a gente tem que respeitar. A gente, por mais que a gente venha para o país deles para poder investir tudo, a gente tem que respeitar a cultura portuguesa, né? Os hábitos, entendeu? Então, assim, não é toda pessoa que chega cá e consegue ter o hábito e acompanhar esse hábito português, né? Porque o nosso hábito lá no Brasil, principalmente aqui tem muita cultura, aqui as pessoas são mais calmas, é um país mais pacato, entendeu? Então, não é como o Brasil é muito festa, né? E a gente percebeu que, sim, que o Brasil é um país muito consumista. Eu digo isso porque nós demos algumas assessorias a algumas pessoas, empresários e família. E uma das coisas que a gente perguntava sempre às pessoas, assim, olha, quantos carros você tem no Brasil? Eu sei que a Lidiane lembra desse caso, que era uma família, eram Lembro. 4 pessoas. E eu disse, quantos carros vocês vão ter em Portugal? Eles olhavam e depois pensaram, um. É isso mesmo, né? Porque a gente aqui tem uma mania de consumir mais do que aquele não precisa. E o português e o europeu em si, ele é bem diferente.
né? Não, e aí, em Então, isso relação ao aí... carro também, Berê, as pessoas aqui utilizam muito o transporte público, que é uma coisa normal. No Brasil, a gente não consegue utilizar como É, aqui a gente utiliza. Aqui funciona mesmo, entendeu? E é bem acessível o valor. Então, assim, muita gente tem um carro só, porque que é bom ter carro também para você fazer viagem, para se deslocar e tudo. Mas quem tem um trabalho em Lisboa, por exemplo, ele pode morar afastado, mas ele consegue vir de transporte público, né? É diferente no Brasil, porque a gente, cada qual tem que ter seu carro, porque a gente não funciona o nosso transporte público, né? E aqui já funciona muito bem, tá? é uma das coisas em que a gente informa quando as pessoas querem morar lá em Portugal, é a questão da segurança, porque realmente ela é muito forte, né? Um dia desse eu estava falando com uma pessoa que estava querendo mandar um filho é, fazer uma faculdade em Portugal, e isso aí a gente vai fazer outro live, porque é outra questão, É né? outra Uma das questões questão, que é. você Mas, trabalha assim, também aí. uma coisa que em relação ao carro também, a pessoa tem que entender quando vem para Portugal que ela vai gastar muito também, se ela aderir para ficar com o carro e não utilizar o transporte público, ela gasta muito com parqueamento, né? Porque todo É, lugar tem que pagar aqui, tudo. Tem a questão como é que chama? Do pedágio, tá? Então, isso. assim, o pedágio também é pago, mas também a gente tem estradas maravilhosas, autoestradas. Então, assim, tem toda essa questão. A pessoa tem que vir para Portugal, ela tem que fazer uma análise, porque, assim, o brasileiro que vem para Portugal, ele tem que ver que hoje a valorização do euro está muito alta, né? Então, ele tem É. que vir com condições financeiras para fazer um arrendamento, né? Aqui, com arrendamento aqui é o aluguel, tá, gente? Vocês que não entendem no Brasil. Olha, o arrendamento aqui, para você ter um apartamento bom, é na faixa de 1.000 euros, vamos dizer, um T2, que é um apartamento de 2 quartos, tá Dois bem? quartos. E Então, não é uma dois região quartos, nobre, né? É uma região média, né? Média. média, aí, entendeu? Mas, As assim, pessoas assim, Cascais eu não conheço muito encontra pouco também Portugal. Lisboa. Eu conheço muito pouco Hum? Portugal assim. Eu vou a Portugal desde 1997, né? Já faz um pouco tempo, mas a gente vai com o olhar de turista. O olhar de turista engana muito, porque a gente pensa que as coisas são de uma maneira, então a gente só vê as coisas boas e não vê a questão das dificuldades. Então, muita gente, às vezes, sai do Brasil com um diploma debaixo do braço, ou até um mestrado, achando que vai chegar lá e vai atuar na mesma área, né? E vai ganhar muito dinheiro. Não é assim. O que eu sempre coloco é o seguinte: olha, se você vai trabalhar por conta própria, você tem que chegar com arrogância, empreender, e tem que chegar com dinheiro no bolso para poder Para custear se o que você manter vai ter, durante né? um tempo, né? É, A gente agora, tem se que você custear acha que isso. você tem uma faculdade, que você vai chegar lá em Portugal, e você vai trabalhar na mesma área que você quer, que você trabalha no Brasil, é bem diferente. Emprego, a nível de salário mínimo, existe muito. Eu não sei como é que está depois da pandemia, mas sempre todo mundo que foi para lá conseguiu. Não é fácil, mas consegue. Mas Mas salário assim, mínimo, hoje, em é, relação a mesmo salário mínimo, por conta da pandemia, tem que ter um pouco de cuidado, por conta que, como tem muita gente, muita restauração fechada, você encontra emprego muito fácil na Lidiane, restauração, só um entendeu? instante. O que é restauração? Diga aí pro pessoal, o que é restauração? São restaurantes, sabe? Isso. Olha aí como a língua engana, né, gente? Restauração para a gente é outra coisa. É restaurar uma casa, restaurar uma obra de arte, mas aí é restaurante. Olha, a gente já vai aprendendo as palavras novas. Diga mais. Até isso, Berê, assim, demorou um pouco, porque assim, eu cheguei cá, os termos que é usado cá e aqui, eu fico nessa É, dúvida, é diferente do Brasil, tá? Então, muito diferente mesmo, tem muita coisa. Eu vou dizer uma coisa que é bem simples, por exemplo, aqui sítio é lugar, né? Aqui em isso. Portugal. E aí no Brasil, sítio é um local, tipo, como se fosse pra gente ter frutas, para passar Uma final de semana, chácara. uma Uma chácara. chácara. Isso, Porque isso. chácara e sítio é diferente. Chácara é menor, o sítio já pode ter fruteiras, né? Isso, Então, isso. é totalmente diferente. Tem muitas coisas, certo? Muitas coisas mesmo. Outra coisa também aqui que não é muito comum, tá? Que até mesmo assim, aqui não tem muita questão de ter vizinhos, de ter aquele chamego com o vizinho. Aí no Brasil, eu sinto falta disso, eu sinto muita falta. Porque assim, eu tenho vizinhos maravilhosos no Brasil, entendeu? A gente tem como se fosse uma família. Cá não, Quantos, aqui ninguém quantos sabe, às negócios a vezes gente faz tá até com os sempre fora do vizinhos, seu né? lado. A gente faz negócio com os vizinhos. Então, eu acho que uma das dificuldades que você deve ter enfrentado é porque no Brasil a gente tem essa comunicação muito livre, conversa com as pessoas e conversando, às vezes, até numa fila de banco, você acaba fazendo um negócio. E lá Isso. não.
lá é muito mais profissional, você tem que se colocar como profissional. Não é numa conversa corriqueira que você fecha um negócio. É isso que eu E percebi da negociação portuguesa, da dificuldade. Para a gente, né, que já é acostumado a até em relação fazer... ao e-mail, um e-mail aqui, um e-mail é muito formal, entendeu? A gente não pode mandar qualquer e-mail, né? Então, até isso a gente tem que aprender também. Então, a gente não aprende isso da noite pro dia, né? Eu estou aqui já faz 2 anos e 7 meses, certo? E isso já sei, assim, já ando aqui por todo lado. E a pessoa que busca também vir para Lisboa, a cultura é diferente. Se vai para uma zona de praia, já tem outras pessoas mais assim, vamos dizer, mais descontraídas, porque estão morando ali perto da praia e tudo, Verdade. né? Se vai para o interior, são pessoas mais recatadas, certo? Então, assim, você tem que escolher, você tem que vir para Portugal, você tem que conhecer primeiro, para você depois você tomar uma decisão, assim, de vir mesmo para morar, sabe? Eu sempre acho isso, que a Bom, pessoa tem que conhecer Portugal. verdade. Assim, eu queria que você falasse um pouquinho da tua empresa, que é a Lidiane Gomes Consultoria, ou também conhecida como LG Consultoria Imobiliária, né? E assim, quais são o perfil de clientes que você atende no Brasil e em Portugal, tá? Olha, o brasileiro que eu tenho atendido hoje, que quer comprar imóvel cá, é o brasileiro que tem uma classe média alta no Brasil. Porque, assim, hoje qualquer imóvel aqui custa 200 mil euros, né? Na faixa de 200 mil euros, que é R$ 1 milhão, entendeu? Então, assim, são pessoas que geralmente querem vir, mas, assim, eles conseguem pagar com facilidade por conta que conseguem recorrer ao crédito imobiliário, né? E o crédito aqui, ele consegue recorrer através até mesmo do imposto de renda do Brasil. Então, assim, a vantagem de investir em Portugal é essa. A pessoa pode vir para Portugal como turista e ela E consegue compra. adquirir um imóvel, certo? É diferente do Brasil. Você sabe que no Brasil, para a pessoa abrir uma conta bancária, ela tem que ter RNE, não é? É muito difícil o estrangeiro aqui. Um cliente há um mês me procurou para fazer um financiamento bancário para comprar um imóvel. Ele é brasileiro, mas ele mora na Holanda. Ou seja, o contra-cheque dele é da Holanda, né? E ele trabalha na embaixada do Brasil na Holanda. E a gente não conseguiu fazer porque é muito difícil, tinha que internalizar, ele teria que estar aqui, então ele não estaria aqui. Então, como é difícil para o brasileiro que mora fora comprar um imóvel aqui financiado. E Portugal, exatamente, o estrangeiro chega só com um simples imposto de renda, consegue levantar o valor de até 70% do imóvel, não é isso? Até 70% Olha a consegue. diferença. Agora, É, sim, a gente também trabalha com tudo isso, Beri, né? A gente trabalha com a parte de assessoria, como o que a gente faz? A gente faz a palestra que, inclusive, você que faz aí no Brasil, né? Você está na frente das palestras, e a gente tem consultorias online, né? Se for de outros estados, a gente pode fazer a consultoria online. E também agora, no mês de junho, estarei aí no Brasil, porque, inclusive, vou ter consultorias com clientes que estão pretendendo vir morar em Portugal, certo? E a gente faz a consultoria presencial no escritório, né? E fica online, tanto se o meu cliente quer um advogado para tratar a questão de vistos, residência, ou visto gold, né? Ou então investimento mesmo imobiliário, a gente tenta fazer a consultoria com a advogada, certo? Lidiane, uma curiosidade. No Brasil, os brasileiros que querem investir em Portugal, você percebe que é mais da região sul, sudeste, tem alguém do nordeste ou não? Olha, é geral, certo, Berê? Tem muita gente no mesmo, mas assim, tem mais gente do Rio de Janeiro, muita gente do Rio de Janeiro. A gente percebe, Principalmente em só do Rio. Cascais, que é a zona que eu atuo mais. Tem muita gente do Rio vindo para cá, mesmo, certo? E assim, é tanto que o que eu queria terminar de falar é a questão da pessoa também vir para cá, antes de vir fazer uma consultoria para saber exatamente onde quer morar, né? O que é que vai fazer em Portugal, porque nem tudo que você tem no Brasil vai dar certo aqui em Portugal. É Isso aí verdade. também, muita gente vem, coloca negócios aqui, achando, ah, no Brasil dá certo, aí tem muito brasileiro, eu vou colocar em Portugal. Isso também tem que ter muito cuidado, entendeu? A gente também trabalha com consultoria, também com pessoa especializada português, tá? Esses parceiros que eu tenho em relação à consultoria são todos portugueses. A advogada é portuguesa, a contabilista é portuguesa, também tem um contabilista português, tá? E também tem a questão da pessoa que faz o estudo de mercado, também que é português, ok? É assim, o certo, se você vai empreender em qualquer país, em qualquer lugar, você tem que fazer um estudo de mercado, né? Agora, quando a gente está aqui no Brasil, é mais fácil. No Ceará, vou abrir
eu vou abrir qualquer negócio aqui, eu estou vendo, eu posso fazer essa consulta, mas o melhor é eu procurar uma empresa, que seria aqui o Sebrae, né, no Brasil. Se eu vou para outro estado, mais cuidado eu tenho, quanto mais para outro país. Então, muitas vezes a gente reclama, chega lá e diz assim, eu botei um negócio lá em Portugal, não deu certo, tive dificuldade. Por quê? Porque foi sem conhecer o mercado. E aí é o perigo. O Com mercado, certeza. ele pode ser seu amigo e pode ser traiçoeiro. Então, se você não tem o conhecimento, você tem que buscar esse conhecimento através de uma empresa, através de uma pessoa. Assim, se você fizer sem essa consultoria, vai ser um barato que vai sair muito caro. Não, Né? e assim, a nossa consultoria tem um preço bem acessível, né? Quem tiver interesse pode falar com a gente no direct. É mesmo muito baixo o valor, até porque a gente também faz online, né? E esse valor, inclusive, depois a pessoa comprar um imóvel com a gente ou fazer qualquer outro negócio, a gente também pode dar um desconto nesse devolve, né? Tem uma devolução, né? Lidiane, esses clientes estrangeiros que você atende, a maioria é português ou tu tem cliente de outros países, por exemplo, a Espanha, a Itália, a maioria deve ser português, mas tem de Não, outras a nacionalidades? maioria que eu atendo é português, mas também tem muita gente agora vindo para cá, por conta que, como a pandemia aqui foi muito controlada em Portugal, né? Foi muito controlada mesmo. Então, assim, muita gente, porque Portugal é um país muito querido, né? Eu pelo menos, assim, particularmente, eu gosto muito, muito mesmo, tá? Então, assim, muita gente está vindo por conta que aqui tem mais sol, aqui é um país seguro mesmo, tá? Lidiane, só um instantinho. A Regina está perguntando qual a renda mínima hoje de um aposentado morar em Portugal. Se eu não me engano, é 600 euros, não é isso? 600 euros não é muito bom a pessoa ter. É Não, melhor mas ter é na só faixa que é de 800 autorizada, euros. para autorizar, para Para morar. Agora só que autorizar ela vai ter que é o salário dificuldade. mínimo, né? Mas assim, nunca é bom estar no limite, porque você 600 euros você não consegue viver cá. Porque tem um Verdade, arrendamento, verdade. tem a comida, né? Tem a É. alimentação, tudo, tem o É a transporte. Então, moradia que é mais caro. A moradia que é mais caro. A não ser que você tenha uma casa para morar, aí por 600 euros, mas você vai ter uma vida bem modesta, agora bem mais segura e muito mais tranquila do que o Brasil. Isso aí não resta dúvida. com Isso aí não certeza. resta dúvida. Olha, Bere, aqui a Marcinha Santiago, ela está a perguntar assim, ó. Precisaria declarar acima de qual valor anual, falando em real, para dar certo esse 70%, certo? Em relação ao financiamento, ok? Em relação ao financiamento, funciona muito igual ao Brasil em relação ao crédito. Você tem que ter uma renda 3 vezes do valor que vai ser a prestação, certo? Que, na verdade, funciona igual como é no Brasil. Você tem que ter um valor, por exemplo, se a prestação for 300 euros, você tem que ter, no mínimo, ganhar, tipo, 1.000 euros, né? Tem que declarar no imposto de renda. Isso aí tem que transformar em real, né? Transformando em real, né? Dá 1.000 euros hoje, o euro acho que tá 5,98, né? Mais ou menos isso, porque caiu, Dá o dólar caiu, o euro caiu. R$ 5.980 né? No imposto de renda, né? Valor mensal. Isso numa prestação só de 300 euros, mas você tem que ter os 30% de entrada, Isso, né? Para dar. E isso. também tem que ter a questão do pagamento do seguro, que é pago. Mas, assim, se a pessoa tiver interesse nessas questões de financiamento, tiver interesse de financiar, a gente tem pessoas aqui que trabalham com isso. Então, a gente pode fazer uma simulação para você que tem interesse em realmente adquirir um imóvel aqui em Portugal. Justamente. E tem opção de 3 bancos, não é isso? Você trabalha com Tem, 3 bancos. tem. Então, a pessoa escolhe o banco. Vai ter que abrir uma conta, tá? É diferente, gente, do Brasil. O Brasil, o estrangeiro não abre conta corrente. Tá? Ele não abre. Ele só abre se ele tiver RNS. Se ele não tiver, ele pode chegar com muito dinheiro, ele não abre. Tá? É proibido pelo Banco Central, a não ser que determine-se uma alteração. Mas a vantagem, assim, também do europeu quiser Alô, também investir no Lidiane? Brasil, Oi, pronto. tá ouvindo? A vantagem também do europeu querendo investir no Brasil é que também para adquirir RNE, né, é bem menos do que adquirir aqui o Golden Visa em relação à questão da documentação, né? Então, assim, R$ 1 milhão, que corresponde a 200 mil, né, mais ou menos, 180 mil euros, você consegue ter o RNE no Brasil, né? Tu pode me dizer, Lidiane, assim, rapidamente, resumindo, quais são os procedimentos necessários para abrir uma empresa em Portugal? Os necessários, mais rápidos, assim, para a pessoa ter uma ideia. Olha, aqui para abrir uma empresa em Portugal é muito simples. Aqui existe uma empresa na hora que você vai, consegue abrir. Você tem que pagar o custo do notário, que custa por volta de 360 euros, tá? Mas assim, eu não assim indico a pessoa ir diretamente lá, porque eu acho que a pessoa tem que primeiro ter um contato com um contabilista, para o contabilista também lhe ensinar como é que fica a parte tributária. Porque às vezes a pessoa vai abrir uma Isso. empresa e depois quer fazer um aditivo que cada aditivo de empresa aqui custa 200 euros.
certo? Então, assim, a pessoa tem que fazer primeiro a consultoria, que custa 150 euros, né? A pessoa faz a consultoria e aí o contabilista vai dizer, olha, você vai ter que colocar essa atividade, essa, porque o que você pensa em colocar já tem que colocar no contrato social. Porque é que chama aí contrato social. Porque aí você já não precisa estar fazendo aditivos que custa muito caro, certo? Em Porque relação a em isso. comparação Mas aqui no Brasil é caríssimo. É caríssimo. Mil e tantos só reais demora cada dia. mais se a empresa for uma empresa de nome específico, que aí eles demoram mais algum tempo porque tem que fazer o estudo do nome. Mas se você vai Certo. abrir um nome, empresa na hora, eles chegam lá no notário é o cartório aqui em Portugal, e colocam lá, se não tiver nenhum nome, eles conseguem fazer a empresa na hora, tá bem? É só em É relação interessante. a um nome específico, tá? O que é que você acha? Alguém perguntou qual é o salário mínimo em Portugal. Ainda está 600 euros, tá, gente? Ainda está 600 euros. Não sei se vai subir, né? Mas ainda está 600 euros. Bom, eu queria perguntar assim, qual é o perfil do empreendedor que pretende atuar no mercado português? O que é que ele precisa de ter características? Quais são as características? Ele tem que ser assim, assim, assim. Olha, para poder investir, Sim, mas assim, como é que ele tem que ser assim? O perfil dele. Tanto você vai falar a questão de recurso, mas assim, como é que ele tem que ter? Ele tem que ser uma pessoa aberta, ele tem que conhecer um pouco disso, daquilo, para ele não quebrar, como a gente quebra a cara, chegar achando que porque tem uma empresa bem sucedida no Brasil, vai vingar a mesma coisa em Portugal, tá? olha, eu O acho mesmo que perfil primeiro de ele tem que conhecer empresário aqui é diferente de lá. Verê, tem que conhecer bem a zona, né? Assim, tem que saber onde é que ele quer morar, porque às vezes assim também as pessoas abrem um negócio, aí, por exemplo, vem com a mulher, com o filho e tudo, a mulher não se adapta. Aí tem que fechar o negócio, entendeu? Porque não gostou daquela localidade, né? Também tem que fazer um estudo para saber se aquele negócio vai dar certo naquela região, né? Porque aqui em Portugal existe é muito diferente um lugar do outro. Por exemplo, existe lugares universitários, né? Cidades universitárias que mora Isso. muito estudante, né? Tem pessoas que têm pessoas mais de idade, né? Então você tem que saber qual o público que você quer atingir. E eu acho que isso é ideal você fazer um estudo de mercado. Fica muito difícil a gente falar do que a pessoa vai fazer, como a pessoa vai fazer, entendeu? Sem ter um estudo de mercado em relação a negócio. Em relação a vir morar com a família, ela tem que vir saber se ela quer um lugar mais calmo, se ela quer um lugar mais perto da praia, se quer um lugar mais frio, porque aqui tem zona fria, tem que saber se vai se adaptar com o clima, porque não é fácil, né? Porque aqui no verão é maravilhoso, mas assim, o frio nem todo mundo se adapta, né? A É gente que é do verdade. Nordeste sofre um bocado. Eu acho que maio, a gente pega 12 graus ainda em maio, que maio é primavera, né? Então, assim, Isso. para o pessoal do sul, sudeste daqui, não é nada, mas para pegar o nordestino é diferente. Pois é, meio diferente. Olha, a Regina aqui está a perguntar, para trabalhar como corretor de imóveis aí em Portugal, o que é preciso, né? Aqui, para ser consultor imobiliário, é preciso você estar numa imobiliária, porque a imobiliária é que tem a obrigação de ter a licença AMI, que é uma licença para você atuar no ramo imobiliário. Tem várias responsabilidades civil, a gente paga seguros, a gente tem que fazer um curso de branqueamento de capital, quem é dono da imobiliária, então a gente tem que direcionar alguém para fazer esse curso, tá? E o consultor ele tem que fazer um contrato com a imobiliária. E esse contrato autoriza ele ser um consultor e usar a licença da própria imobiliária. É É, mais simples que no Brasil, não é? No Brasil a gente deixa eu tem que passar explicar, 6 gente. meses. Nós não, lá, Portugal, não precisa você fazer um curso técnico de corretor de imóveis, tá? Você não precisa pagar um Cresce, mas você não pode trabalhar sozinho. Você tem que trabalhar ligado a uma empresa. Você lá não é autônomo, não existe corretor autônomo. Também não existe um curso técnico que você tem que fazer, ser reconhecido, e você tem que pagar um conselho. É diferente. Né? O que você tem que fazer é se agregar a uma empresa, a uma imobiliária que tem essa autorização. Confere, Lidiane. Confere. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Tem que ter um contrato mesmo, certo? Contrato de É. trabalho, só que assim, o imobiliário, o contrato de trabalho não é remunerado. Entendeu? Então tem que ter muito cuidado. A pessoa que vem para Portugal, ela também tem que saber que, sendo consultor, ela só vai conseguir tirar o visto através do consultor imobiliário se ele faturar. Porque ele vai fazer a fatura de recibos verdes, que é para poder declarar que está tendo um ganho para poder sobreviver em Portugal. Entendeu? Mas a imobiliária em si, ela não dá salário mínimo. O consultor é que tem que fazer as vendas e ele vai fazer a renda dele. Certo? Ou seja, né, ele trabalha, faz a parceria
mas quem vai fazer a renda é o trabalho dele, é fruto O dele. Ele não vai trabalho ter um dele. fixo e se ele vender ou não vender, ele vai ganhar aquele fixo. Não existe isso Não lá. existe. Algumas imobiliárias aqui, ela consegue dar um fixo, certo? Que são imobiliárias de rede, mas também o percentual de ganho é mínimo, tá? Então, assim, elas dão, mas assim, elas tiram, Entendi, entendeu? entendi. Bom, Funciona outra coisa assim. que a gente está perguntando aqui, Lidiane, queria que você falasse um pouquinho do custo de vida em Portugal. Por exemplo, assim, a questão de alimentação, a questão de moradia, a questão de transporte, de escola, como é que funciona? Olha, o custo de vida aqui, o mais caro em Portugal mesmo é o arrendamento, certo? Hoje é o arrendamento, porque assim, o transporte você paga um passe e tem direito a utilizar o metro, né, que é o metrô, é o comboio, que é o trem, né, e o autocarro, que é o ônibus. Que funciona, né? Que E funciona muito funciona. bem. Tudo Ótimo, funciona muito maravilhoso. bem. E assim, você tem que ter isso e tudo bem. O transporte não sai caro. Mas assim, o arrendamento sai muito caro, porque você tem que ter uma renda para alugar um lugar bom, é na faixa de 800 a 1.000 euros, tá? Para poder estar morando bem. Agora, se você for morar afastado, você consegue. Tipo, afastado que eu digo é na cidade, nos arredores de Lisboa. Você consegue arrendamento de 500 euros, entendeu? Mas aí tem que estar disposto às vezes, pegar pedágio, pegar um trânsito, né? E fica um pouquinho É, distante, eu tenho né? uma pessoa da família que ela ficou hospedada ali no lugar central, perto da caixa de depósito, no campo pequeno, né? Ele é campo pequeno, eu acho. Mas ela alugou um quarto. O quarto dela, que não tinha nem banheiro, o banheiro era comunitário, era 500 euros, gente. Quer dizer, um quarto por 500 euros. É muito dinheiro. E em Portugal, se eu não me engano, você pode ter um imóvel e você pode alugar normalmente com quarto. Eu tenho um quarto, outro quarto, você pode fazer, não tem problema nenhum, não é isso? Não, isso é uma coisa que é muito bom para investidor, certo? Aqui em Portugal. Por exemplo, no Brasil é muito difícil a gente sublocar o imóvel. Aqui não, aqui ainda é permitido, certo? Então, assim, a pessoa também que pretende vir morar e pode alugar um apartamento de 3 quartos e arrendar dois ou arrenda um, depende da família, né? Para poder lhe ajudar no aluguel e já vai ajudar mais na sua renda, tá entendendo? No Então, Brasil é assim, totalmente proibido, né? Totalmente proibido sublocar. Totalmente, totalmente proibido. aqui pode. Então lá Se não. você quiser constar no contrato lá que você pode sublocar, tem que estar de acordo com o senhorio. O senhorio aqui é o proprietário do imóvel, tá, gente? Então você tem que estar de acordo com ele. Às vezes também tem proprietário que não aceita animais. Então, assim, aqui você tem que ver que você está vindo para o país, tem que estar direitinho, né? Eu sempre digo isso. E tem que É, saber que você tem algumas diferenças que você tem que se adaptar. Não é como o Brasil. O Brasil, o jeitinho brasileiro, não se adapta aqui, não, viu? é. Muitas A vezes. Regina está perguntando aqui, Lidiane, aí você que sabe dizer se o aluguel, o arrendamento em Portugal, em Porto, é mais caro do que Lisboa? Olha, depende. Lá tem pessoas que já dizem para mim, porque assim, eu não atuo muito no mercado no Porto, certo? Eu atuo mais aqui em Lisboa e em Cascais. Então, assim, eu não estou muito por dentro do valor do Porto. Mas, assim, eu atendi um cliente há pouco tempo e ele disse que no Porto está mais barato mesmo do que Lisboa e do que Cascais em si. Mas existem outras zonas aqui também próximas, por exemplo, Almada, que fica do outro lado do rio. É barato, entendeu? É É, uma zona que é. é barato. Tem Costa da Caparica, tem Charneca, né? Então, assim, algumas zonas tem Montijo. A gente tem muito imóvel no Montijo. Montijo fica ao lado do aeroporto. Só tem que atravessar a ponte Vasco da Gama, fica coladinho, entendeu? A gente tem imóveis no Montijo também com bom preço, certo? É Inclusive porque, imóvel para assim, lá investidor. as cidades são muito próximas uma da outra e o transporte público funciona. As vias também de acesso funcionam. É diferente quando a gente diz assim, eu vou morar na cidade aqui próxima, que a gente chama de cidade satélite aqui, mas você demora muito para chegar porque não tem um transporte público é ruim, né? Não se comunica, as vias de acesso não são boas. Portugal não tem isso, né? Eu percebi que não tem isso. Bom, É qual fácil. seria a dica sua para você negociar com o português? Porque, assim, como é europeu, vamos supor que não é português, como é o comportamento do consumidor? Como é o jeito, como é a relação de compra e venda com ele? Eu estou falando isso assim no ramo de imóveis porque é o que você conhece mais. Mas me fala um pouquinho como é essa relação com o consumidor português. Olha, em relação ao proprietário do imóvel, né? Geralmente eles gostam, eles não dão aquele desconto que a gente tem aí no Brasil, certo? No Brasil, às vezes a pessoa coloca o imóvel por 450, às vezes consegue comprar até por 400, né? Cá Isso. não. Aqui as pessoas dão desconto de 5.000 euros, tá entendendo? Eles não são muito
não tem esse jogo de cintura em relação ao valor do imóvel, tá? É tanto que tem muito choque com o brasileiro. O brasileiro vem para cá, acha que pode dar um desconto, e não é assim, certo? Aqui deixa de fazer negócio, às vezes, até por 50 euros. Tô falando sério, um arrendamento de 1.100, por exemplo, o cliente coloca 1.050 e o cliente não aceita, certo? Então, já aconteceu um caso desse comigo, entendeu? Então, assim, acaba que ele, mesmo que ele perca um mês para alugar novamente, eles às vezes não querem, porque eles são muito decididos no valor de negociação que eles querem. Já colocam um valor na cabeça e tem que ser aquele valor. É Certo? totalmente diferente do povo vizinho dele, no Marrocos, né? Que o Marrocos adora ficar brigando por um preço. Ele adora barganhar. E o português eu percebi que ele não gosta, né? Não Ele não gosta. gosta mesmo. Em qualquer, acho que qualquer negócio É em uma Portugal não ofensa gosta para de eles, tá barganhar. entendendo? Para eles é mesmo uma ofensa, tá? Em certas situações torna ser uma ofensa. Em Isso é relação ao importante negócio. trabalhar, saber trabalhar, né? Agora, eu queria falar com você o seguinte, em relação a uma reportagem que saiu na revista Forbes falando que Portugal é um dos melhores países para se viver depois da pandemia. Aí um dia desse você me mandou uma foto, acho que foi domingo repassado, retrasado, você na praia com a sua filha e todo mundo, e a gente aqui tudo trancado, preocupado com o coronavírus, né? Então, assim, existe essa tranquilidade mesmo em Portugal? Ele é um país que está altamente controlado. Quando eu falo altamente controlado, gente, eu estou falando assim, como eu sou economista, eu estou falando não é só em termos de saúde, não, é em termos de economia, né? Porque a gente sabe que no Brasil a grande crise não chegou ainda. Não chegou ainda. Ela vai chegar daqui a 3 meses, o que é o pior, né? Já perto do segundo Com semestre. certeza. Então ela vai chegar, porque aí é que a gente vai ver poucas empresas que vão restar. E o crédito ainda é muito pequeno, é muito curto. Mas, assim, em relação à economia, Berê, eu acho que vai tá geral, certo? Assim, mas aqui, como a gente tem um público que vai vir, por exemplo, da Alemanha, vai vir muito cliente da Espanha, em relação ao ramo imobiliário, eu não estou achando que está atingindo tanto, percebe? Não está. Está afetando mais a parte comercial de restaurantes, por conta dos turistas, que não há, entendeu? É, Então, acaba o Uber. Hoje mesmo eu peguei um Bolt e ele estava a dizer que é uma pena, né? Porque eles não têm como, não tem filas de táxi no aeroporto, entendeu? Porque não tem turista, né? é, Então vai sofrer um pouco realmente em relação à parte do comércio em si, entendeu? é E forte mesmo, imobiliário gente. não, porque Quem imobiliário vai todo mundo é, quer casa, né? Mesmo assim, quem a vai a pandemia fica Lisboa, dentro de casa, né? quem vai a Lisboa, quando chega no aeroporto, a primeira coisa que vem faz é o quê? Enfrentar aquela fila enorme de gente para pegar táxi, né? Enorme, muita gente para pegar táxi. Então, se a fila está parada aí, realmente assim, o turismo vai sofrer muito, essa parte de diversão. Mas como você colocou, a parte de residência, de casa, de imóveis, com certeza as pessoas vão querer cada vez mais estar em casa, então elas vão querer comprar a sua casa, adquirir a sua casa, né? E como antigamente morava até duas famílias juntas, agora não vão poder morar. Então, vai ter, eu acredito que vai ter uma demanda maior. Só não vai ter maior porque muita gente vai depender de ter recurso para comprar. E as pessoas vão ficar, algum tipo de trabalho, de atividade, as pessoas vão ficar sem esse recurso. Mas Portugal, eu acredito assim, que seja um dos países da Europa que vai ficar mais forte em relação a isso, né? Também acho. E aí, o que é que você assim, percebe já na retomada o mercado, do mercado, tanto imobiliário como assim, o turismo, o próprio comércio? Como é que está em Portugal? Está respondendo? As Olha, pessoas já estão podendo tá circular? respondendo porque as pessoas respeitam muito, entendeu? Hoje, por exemplo, eu fui a um restaurante, a gente tem que circular com máscara, né? Tem que entrar no restaurante de máscara. Quando senta na mesa, é que a gente pode retirar a máscara, certo? E as mesas são intercaladas, e isso está sendo respeitado mesmo, certo? Então, tem a distância social, né? Não tem muita aglomeração, tá? As praias também, não é obrigatório usar como é espaço aberto, não é obrigatório usar máscara, mas também as pessoas procuram estar distante 2 metros, entendeu? Das outras pessoas, porque aqui a praia é lotada, você sabe como é que é. A pessoa É, que em Portugal aqui sai o sol, gente, o pessoal já sai com biquíni para no final do dia já é a praia, porque aqui anoitece só às 9 horas, né? Que é as nossas 6 horas aí. Então acaba que muita gente ama mesmo, tem um sol, vai logo para a praia. Mas, assim, tá tendo esse controle, né? Em relação à é, revista, ela colocou aquilo por conta também dos reformados. Porque aqui, as pessoas mais velhas, ela tem a segurança, tem a qualidade do clima, né? Que é muito bom aqui em Portugal.
né? E tem um respeito, tem um transporte público, tem a gastronomia daqui, que a comida é maravilhosa. Os mariscos aqui não tem igual. Eu, pelo menos, eu gosto muito, tá? Eu sei que no Brasil também nós temos mariscos maravilhosos, mas aqui tem muitos restaurantes de mariscos, rodízios de mariscos, muito bom mesmo, tá? Eu indico, quem vem, pode experimentar. Não se Jane, arrepende. eu tenho até uma prova da questão dos reformados, gente, são aposentados, né? Porque a gente chama, lá chama reformado, aposentado. Eu tenho uma amiga que é a Maria, eu já até lhe apresentei uma vez, ela é corretora, ela só trabalha com aposentados de outros países, tá? Ela trabalha com aposentados de todo quando é Europa. Ela não quer saber de brasileiro, não. Ela disse, não quero trabalhar com brasileiro, dá muito trabalho, não tem dinheiro. E ela só fala português e inglês. E eu disse, mas Maria, como é que tu tá vendendo para francês? Porque francês, se não falar francês, ela disse, minha filha, quem está precisando são eles, não sou eu. Então, assim, ela tem uma fila de clientes de toda a Europa, tá? De toda a Europa que ela tem, ela me mostrou. E assim, eu passei uma tarde com ela. Nessa tarde, ela atendeu 3 casais, era 2 espanhóis e um francês, e já no outro dia já fechou no negócio. Já fechou no negócio. Por quê? Porque Portugal é o paraíso, né, dos reformados, dos aposentados, por conta do clima, do custo de vida para eles, que fica muito bom, da questão da tributação, porque por aí a Espanha, a França é caríssima, então esse pessoal está todo descendo. E assim, por isso que Portugal, no ramo imobiliário, pelo menos que a gente conhece mais, ainda é um paraíso. Né? Ainda, e eu acho que por muito tempo. E com essa entrevista aí da Forbes, vai ajudar bastante, porque Vai. as pessoas Agora, analisam essas questões, né? Agora, uma coisa que é importante também as pessoas saberem, assim, quem vier para Portugal também, que pretende ainda investir aqui e tudo, olha, invista no inglês, tá? Porque Ah, eu tenho um consultor britânico que ele me acompanha nas visitas aqui, né? Nas visitas quando tem estrangeiro, porque o meu inglês não é nada bom. quantos negócios você não perdeu? Por isso que tem gente que pergunta assim, para ser, o que é que eu preciso para ser corretor em Portugal? Gente, o inglês é extremamente necessário. Senão você vai vender muito pouco, você vai deixar de fazer contato, porque só Portugal fala inglês. Só E o Portugal. cliente Os outros estrangeiro, países. Berê, é o cliente que tem poder aquisitivo, entendeu? Que procura É, casa de milhões, mas é isso que eu entendeu? quero De falar, euros, né? Diane. O Portugal fala português, a Espanha fala espanhol, a Itália fala italiano, mas todo mundo fala inglês. Todo Com mundo certeza. fala inglês, tá? Aí você diz assim, todo mundo fala inglês. Quando uma criança termina o ano escolar, conclui, ela está falando perfeitamente inglês. Aqui no Brasil, se for terminar o terceiro ano, ele não fala muito pouco, né? Os pais têm que pagar um curso caríssimo para ele falar mais ou menos. Então, isso aí é uma das questões, assim, uma das questões de você empreender fora é dar uma educação melhor aos seus filhos, o caminho certo, né? Pois é. Até Olha porque aqui, ó, tem até Portugal as aqui coisas não online, são quem tão tá aqui é caras. uma amiga minha, a Débora, que a gente fez o curso junto aqui de inglês lá em Cascais, né, Débora? Meu inglês é péssimo. Ela tá aqui nos assistindo. E eu E, fico e assim, eu eu acho que lembrei é logo. condição sine qua non para o corretor, a pessoa que quer trabalhar como corretor de imóveis lá. Não adianta, porque senão você vai vender muito pouco, né? Você não vai Com crescer, certeza. você não vai criar asas e o seu negócio não vai decolar. Você tem que falar inglês, tá? E outra coisa, existe uma tendência dos investimentos de investidores europeus buscar negócio no Brasil? Você acha que com Tem essa. sim, olha, hoje sim, porque assim, é tanto que eu vou passar agora uma temporada no Brasil e eu quero fazer, inclusive, vídeos de lugares assim, de lugares bons, né? Mostrar o lado bom do Brasil, certo? Hoje o investidor que conhece o Brasil, que sabe que os valores dos imóveis estão a cair muito, né? E que tem euro guardado, então vale a pena investir no Brasil, porque hoje a valorização do euro nunca teve igual, né? Como está hoje. Então, assim, eu tenho alguns empreendimentos, inclusive, que a gente faz próprio para investidor, que a pessoa compra parcelada em 24 parcelas, né? Que vai dar um valor muito, muito, muito irrisório para o português, e depois, quando o empreendimento está pronto, ele consegue vender pelo dobro do valor, né? Então, a gente tem várias, depende do tipo de investidor, tem que conhecer o Brasil. Eu vou mostrar um pouco do Brasil, o lado bonito do Brasil, porque muita gente aqui, a gente tem um preconceito que acha que a gente tem coisas ruins. Aí tem a questão da política, não é totalmente perfeito, né? O nosso Brasil, infelizmente, era para ser um país o melhor do mundo, né?
Mas, assim, infelizmente, por conta da política, por conta da insegurança, né? Que não tem segurança mesmo. Mas hoje a gente já tem algumas saídas, a gente tem condomínios fechados, né? Que a gente tem muito no Brasil, né? Então a pessoa acaba se tornando segura e consegue empreender nesses tipos de negócios, né? Em condomínios que possa passar férias agora em água, por exemplo. Uma coisa também que é muito interessante para um investidor europeu é que ele tem a condição de passar as férias em agosto, e agosto no Brasil não é bom. Entendeu? Então ele consegue ganhar o dinheiro dele em julho, em janeiro, em dezembro, né? Então, assim, eu Verdade. acredito que quem tem visão e conhece o Brasil, certo? Ele tem condição de investir, ele vai ganhar dinheiro sim. É tanto que eu estou indo para o Brasil agora, até inclusive para atender alguns clientes que estão querendo investir no Brasil, tá? Lidiane, e assim, e o inverso? Você acha que com nossa moeda desvalorizada, tem alguma coisa ainda que o brasileiro possa comprar lá, possa adquirir lá? Como? Como seria isso? Você tem alguma sugestão? Você tem alguma opção? Olha, hoje, assim, o que eu acho para o investidor, tanto para o investidor e também para o cliente final, é interessante ele comprar apartamentos, assim, que precisem de remodelação, que é de reformas, né? Que ele já vai ter uma mais-valia, ele vai conseguir ganhar. Inclusive, a gente tem assessoria também de arquiteto, tá? Para fazer projetos, para fazer execução de obra, acompanhamento de obra. A gente tem parceiros mesmo fiéis aqui, tá? Tudo português, porque eles entendem da lei, né? E também trabalho com alguns brasileiros, também não vou também dizer que também que não tem, né, o brasileiro, mas assim, em relação A gente tem uma a parceria, né, com a Alessandra Marrocos, né, com, inclusive, com o escritório Marrocos também, que é arquitetura. Até porque, assim, a arquitetura brasileira, ela é bem mais moderna, ela é bem mais ágil que a portuguesa. Porque, pela questão de Portugal não poderem mexer muito nas fachadas externas, então Portugal não tem, assim, essa criatividade que os nossos, principalmente os nossos arquitetos cearenses. Assim, todo mundo fala na todo arquitetura do mundo. Ceará, né? Se a gente tivesse mais recursos, mais prédios inusitados nós teríamos. É, Então, assim, isso aí pode ser um diferencial também para a gente levar para lá, tá? com Essa nossa certeza. arquitetura, esse nosso senso artístico que nós temos para a arquitetura, ele pode sim, de alguma maneira, porque tem áreas que não se pode mexer, mas tem áreas novas que estão crescendo ao redor de Portugal que a gente pode trabalhar com nossos arquitetos lá, não é isso, Com Lidiane? certeza. Olha, a Luísa aqui e a Regina tá perguntando se eu vou para Fortaleza. Eu irei sim, eu tenho imobiliária no Porto das Dunas, fica ali em frente ao Aquaville, certo? Na Avenida Mar Mediterrâneo. Se quiser agendar consultoria, eu posso atender a consultoria mesmo presencial, tá? E fique à vontade, porque pode falar com a gente pelo direct e tentar agendar. A partir da próxima semana eu tô chegando, mas eu vou ficar de quarentena, né? E só vou atuar no final do mês, tá? No final de junho, tá bem? Quais seriam os conselhos especiais, um ou dois, para pessoas que querem empreender, que querem montar uma empresa, ou então prestar um tipo de serviço em Portugal? Qual seria dois tipos de conselho dois conselhos que você daria para essas pessoas? Para empreender, como eu estou lhe falando, eu acho que o ramo imobiliário é o melhor de todos, tá? Não é porque eu sou consultora de imóveis, mas assim, eu vejo pessoas aqui ganhar muito dinheiro comprando apartamento para remodelar e depois revender. E ganha muito bem mesmo, certo? Então, assim, você tem que saber comprar, né? E saber qual é a zona. Porque aqui também você tem que ter muito cuidado, porque Portugal também existe zonas também más. Existem zonas de ciganos, certo? Existem zonas que é mais assim, que não, você não vai se sentir bem, tá? Não é que seja tão perigoso, mas corre um risco um pouquinho também, tá? É. Então você tem que conhecer. Inclusive, Beri, é bom também frisar aqui as pessoas que a gente está fazendo, inclusive, aquele nosso roteiro de viagem que ia ser agora em abril, devido à pandemia, não aconteceu, né? A gente tem uma parceria com a Schutz, que é para poder exatamente fazer viagem Brasil-Portugal, tá? São 10 dias de viagem, para as pessoas conhecerem um pouco aqui, quem quer empreender ou quem quer morar, tá? A gente vai fazer tipo uma missão, a pessoa não vem já para poder ficar, ela vem para conhecer quais são os tipos de comida, cultura, né? É o local que deseja morar. E esse nosso pacote a gente tinha feito para poder acontecer junto com a Solo Turismo, Em para abril. acontecer agora em abril. Então, Isso. não ocorreu devido a isso, mas a gente vai fazer agora, certo? Mas a gente vai esperar um pouco. Nós não temos data definida, né? Mas vamos continuar a fazer assim. Inclusive, vai ser um pagamento em 10 parcelas. Então, assim, o cliente que está querendo vir para Portugal, inclusive eu vou acompanhar essas viagens, tá? Eu vou estar acompanhando. A gente vai ter também consultoria no hotel, tanto com contabilista, como também
com advogados, para tratar do que for necessário, né? Eu colocando que não é para a pessoa que quer empreender, às vezes a pessoa quer morar. Olha, eu quero morar em Portugal, eu tenho uma renda no Brasil, eu posso morar em Portugal? Pode, tá? Eu não preciso, obrigatoriamente, levar todo o meu dinheiro para Portugal, mas eu tenho que provar e tenho que ter essa renda, eu tenho que fazer um depósito para vender, eu tenho um visto de residência, né? Eu sou aposentada, eu posso morar em Portugal? Pode. Eu quero fazer um mestrado, posso morar em Portugal? Pode. Porque, se eu não me engano, até o visto que você tem de turista, você pode trabalhar, nada impede. O que acontece muito é quando você é estudante, vai estudar em Portugal. Quando eu digo estudar em Portugal, se estuda muito em Portugal. Todos os brasileiros que vão para Portugal, eles ficam impressionados como o nível de exigência é muito maior do que o nosso, tanto faz graduação como pós-graduação. Então, é muito difícil você chegar e dizer assim, eu vou para Portugal e lá eu vou trabalhar meu expediente. Primeiro porque não existe trabalho, estágio você pega meu expediente, mas trabalho você não pega. Todo mundo quer que você trabalhe toda hora. E você fazer um mestrado no Brasil, ou em Brasil, é diferente de você fazer um mestrado em Portugal. Lá a dedicação é muito maior. É muito maior. Então é mais complicado você conseguir, mas você pode sim. Então, todas essas questões, as pessoas que querem ir para lá, é interessante que elas não vão com viés de turista, elas vão com viés de futuro morador. Então, esse trabalho que a Lidiane está falando é uma excursão não voltada para o turismo. Claro que a gente vai passar dos locais turísticos, mas é para você ter uma impressão realmente do cotidiano de Portugal, se você se adapta. E nós Na também temos verdade, nós vamos fazer, inclusive, Berê, porque a gente nos procuraram para fazer isso, né? Então, assim, nós vamos fazer de uma forma que vai ser áreas comerciais. São pessoas que estão querendo fazer, tipo, colocar algum tipo de comércio, e a gente vai fazer esse passeio, inclusive, vamos fazer algumas visitas técnicas também, não é? E a gente vai tentar fazer isso. Não sabemos a data ainda, viu, Ivanilda? A Ivanilda perguntou aqui quando é que seria. Então, assim, como a gente vai ter uma reunião novamente, vamos ver quando é que vai sair a questão da libertação dos voos, né? E tudo, para poder a gente conseguir fazer. Porque tá horrível. Eu, por exemplo, eu comprei a passagem, foi cancelada meu voo. Eu tive que comprar outra passagem, entendeu? Porque nem todas as companhias aéreas estão atuando, né, no momento. É importante dizer que nós tivemos, no começo do ano, duas instituições, uma do Ceará e uma do Maranhão, instituição grande, a gente não vai poder falar aqui, que nos procuraram para a gente fazer esse pacote também, com pessoas associados que queriam conhecer melhor o mercado português e fazer visitas técnicas. Então, nós já estávamos preparando esse material, mas veio a pandemia e provavelmente a gente vai fazer esse trabalho ano que vem. Então, associações querem fazer uma visita, querem fazer, a gente também faz, entendeu? Em vez de fazer pessoas separadamente, a gente pode fazer como nós vamos fazer para essas duas associações. Com certeza. Isso E, mesmo. Lidiane, assim, nos nossos finalmente, eu creio que você vai estar aqui em meados de junho, né? Junho, vai passar talvez uma semana, eu acho que sim. E aí eu queria que você dissesse como é que as pessoas que têm interesse em fazer uma consultoria, conversar com você, como é que elas vão poder ter acesso a esse contato com você. Você pode deixar o seu telefone, você pode deixar o seu WhatsApp, seu e-mail, porque as pessoas podem escolher se vai ser uma consultoria presencial, né? Quando eu falo pessoas, pessoas, empresas, parceiros, tá? Aí você vai dizer a partir de quando e como você vai poder receber essas pessoas, contar com essas pessoas. Olha, no final de junho eu já tô podendo fazer esse atendimento lá no escritório, né? Se quiser presencial, tá? E assim, pode me contactar aqui no Instagram, nós temos todos os dados. Tem a localização do endereço tanto de Portugal, também se alguém estiver aqui em Portugal, quer falar com alguma pessoa responsável, ela vai falar com as pessoas que estão à frente aqui, para querer investir no Brasil também, temos o escritório aqui em Portugal, né? Então, no nosso Instagram tem tudo. O pessoal acompanha, inclusive, os valores de imóveis que a gente tem hoje, né? Eu já estou começando a fazer os anúncios dos imóveis, tanto no valor em real como em euro, para as pessoas terem uma noção de quanto é que vale, certo? E também a questão também, você pode falar no meu WhatsApp. Eu tenho um WhatsApp tanto do Brasil, como o WhatsApp de português, tá? Sim. Então, a pessoa, é muito fácil entrar em contato comigo. Tem Facebook, tem Instagram, tá? E por e-mail então, também. Assim, fazendo um resumo, né, Lidiane? O que é que a Lidiane Gomes ou a LG pode fazer para o brasileiro que for para Portugal? Ela pode fazer essas viagens, né? Essas viagens que são viagens de perspectiva de moradia ou de negócio. Ela pode dar assessoria para abertura de uma empresa, né? A pessoa que abre uma empresa lá, ela vai dar assessoria. Ou se a pessoa quiser só uma consulta de mercado para ver se aquele negócio que ela
que ela pretende, ele vai funcionar naquela região que ele quer, ou se naquela região que ele quer colocar o negócio não vai, tem que ser outra região. Se ele vai chegar sozinho, ou se vai chegar com família, como é que vai ser o procedimento, a questão de moradia, de abertura de conta, tá? Abertura de conta. Quanto é Tudo, que ele financiamento precisa? bancário, né? Financiamento Financiamento, bancário. Então, tudo isso a gente arrendamento, faz. aluguel, que também. Arrendamento, isso mesmo. Tudo isso a gente faz, tá? Então, eu digo assim, a gente é a É Lidiane, porque nós somos uma só. tá certo? Então, eu agradeço a participação de todas as pessoas que atenderam nossa chamada, né? Nós estamos à disposição. A Lidiane vai estar aqui daqui praticamente uma semana e pouco. Vai trazer mais novidades. A gente está com uma ideia bem interessante que a gente está querendo fazer, que é o compartilhamento de compra compartilhada em Portugal, né? São Isso. imóveis que estão em boa situação, com um valor interessante, em locais que são fáceis de arrendar, de alugar, como o Airbnb, por exemplo, e Por as pessoas exemplo. compram por parcelas, elas vão ter direito a tantos dias em cada época do ano, e o restante vai ser alugado, porque vai justamente pagar as despesas desse imóvel. Então, Na verdade, é uma compra outra compartilhada. Às vezes você opção. também tem um amigo, né? Você quer comprar, tem 3 amigos que querem comprar um imóvel. A gente vai estar fazendo esse tipo de negócio para poder ficar mais fácil, porque às vezes a pessoa não utiliza o imóvel o ano todo, né? Então vai ficar bem mais fácil. A gente vai ter também esse tipo de investimento, tá? Para quem pretende vir e ficar mais fácil. Dona Mazé, estamos aí com tudo. Dona Mazé, se Dona Mazé pudesse, ela já estava em Portugal, né, Dona Mazé? É uma amiga também que, como eu, adora viagem, né? E, assim, esse lado da questão da viagem, a Lidiane me convidou, porque realmente eu sou uma pessoa que adora viajar. Estou escrevendo até um livro para fazer divulgação. É meu olhar sobre a Ásia, que, se Deus quiser, esse ano da pandemia eu vou terminar e vou colocar no Vai mercado. E é concluir. muito interessante Com porque certeza. é uma maneira de uma mulher nordestina, brasileira, né, economista, ver como é que funciona todas as economias e os costumes da Ásia. Que incrível que Ai, pareça, a Ásia está legal. muito mais próximo da gente, é muito mais parecido com a gente do que a Europa e os Estados Unidos. Então, assim, quando a gente olhar um pouquinho para a Ásia, eu não estou falando da China, estou falando da Ásia como um todo, é muito bacana, tá? Muito bacana. Olha, eu tenho uma amiga minha que está na Itália aqui, está me assistindo, a Nádia, né, Nádia? Pronto. Eu conheci ela em Fortaleza, ela mora na Itália, inclusive está com o interesse de vir para Portugal, né? Então, ela é uma pessoa que está aqui me assistindo, nos assistindo, tá? Beijinho, Nádia. Ivanilo, também beijo para você, tá? A Fátima Duarte, todo mundo aí que entrou. Eu estava prestando atenção um pouquinho na Ivone, mas sei que muita gente amiga entrou. Eu agradeço também a todas as pessoas que atenderam a nossa chamada. Desculpe se tem pessoas que eu não mencionei, Chico Neto, muita gente foi entrando aí. E assim, a ponte do Brasil e Portugal está cada vez mais estreita, né? E a gente pode muito bem fazer negócio, viver melhor. As coisas vão se restabelecer, está acontecendo com o mundo todo, nós somos só nós, mas nós continuamos cada vez mais juntos, né? Os corretores que tiverem interesse em atuar em Portugal, a gente está dando essas dicas, né? Não precisa se preocupar em fazer curso, não precisa se preocupar em fazer Cresce, precisa se preocupar, na verdade, chegar lá e se associar a uma empresa, que só Mas funciona vir com assim. condições financeiras para se manter, tá? Justamente. E o inglês, né, gente? Porque o inglês é fundamental. A Europa Fundamental. tem língua diferente, mas a língua mãe da Europa é o O inglês. o sonho E de você todos se... nós é ficar no Brasil e Portugal, né? Pelo menos assim, o meu sonho, eu posso dizer que o meu, porque assim, eu adoro o verão daqui de Portugal também é muito bom, entendeu? Então, assim, você puder ficar o verão de Portugal aqui, depois no A inverno, Ângela aqui está dizendo que é um quer sonho. morar em Portugal, viu? Vai morar, é só você querer, Vai Ângela. sim. Você vai amar. O problema é não querer mais sair de lá. Tudo bom, É Ângela? Eu porque conheço a Ângela. Tudo bem, Ângela? Nossa parceira. pronto, a Braga, a Amazonina também. Obrigada pela participação de todos, viu, gente? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato depois com a Lidiane ou então com a gente, e aí a gente responde a vocês, tá? Muito Tá, obrigada uma por coisa que estar você não participando. falou, Berê, é que também quando quiser financiamento também em Fortaleza, no Ah, tá, Ceará, gente. você também É trabalha e verdade. você que fica responsável por toda essa área do financiamento, Isso não é? mesmo, Sam, obrigada pelo cabelinho. Olha, gente, eu trabalho também com financiamento imobiliário, que é uma coisa que está bombando, tá? Financiamento imobiliário e consórcio. Consórcio. Esse mês agora, de junho, está aparecendo muita gente querendo comprar. E a melhor
melhor coisa do mundo é ter nossa casinha. Então, uma das possibilidades de comprar imóvel também é através do consórcio. Tá bom? Pronto, olha, acabou de entrar aqui o meu parceiro, João, da Urbanitech, aqui de Portugal. A Tudo bom, Geni, que adora João? viajar, né, Geni? A próxima viagem vai fazer com a gente, né? Conhecer Portugal com um olhar diferente, diferenciado. Com Tá bom? certeza. Então, Olha, gente, vai, muito vai obrigada pela participação de todos. E até muito a obrigada a próxima. todos, tá? Até a Obrigada, próxima. Cinezinha. Valeu, beijo. Tchau, gente. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Bom, tchau. Quero é só